Tá aí, progressão aritmética é o assunto da nossa videoaula de hoje e vamos lá direto ao assunto. Plau. Progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Estamos falando sobre sequências numéricas, que são sequências de números. E hoje nós vamos falar sobre as progressões aritméticas, que é um tipo específico de sequência numérica. Mas que tipo específico é esse? Como é exatamente uma sequência numérica do tipo progressão aritmética? Vamos lá, vamos descobrir. Primeiro, temos a seguinte pergunta: qual o próximo termo da sequência? Galera, nós temos uma facilidade muito grande para encontrar padrões, né? Nosso cérebro é bom em encontrar padrões. E qual é o padrão que nós estamos verificando aí? Ora, é fácil você saber que o próximo número aqui é o 35, porque os números vão aumentando de 5 em 5. Quase que automaticamente você bate o olho aí e percebe isso, que é uma sequência que vai aumentando de 5 em 5. E este 5 que se repete aqui é justamente o que caracteriza uma progressão aritmética. Porque o que é uma progressão aritmética? Uma sequência numérica em que cada termo é igual ao termo anterior mais um valor constante. A2 é igual ao A1 mais R, a razão. A3 é igual ao A2 mais R e assim por diante. Ou seja, AN, um termo qualquer, é igual ao termo anterior mais essa razão R. E essa razão R é justamente este número aqui que se repete. A razão da PA é o valor constante que, somado ao termo anterior, resulta no termo seguinte. Então, o cálculo da razão é muito simples. Basta você fazer um termo qualquer menos o seu termo anterior. Um termo qualquer, desde que não seja o primeiro termo, não é? Sim. Então, é a partir do segundo termo. Basta você fazer o segundo menos o primeiro, plau, achou a razão da PA. No caso aqui, nós temos que R é igual a A2 menos A1, ou seja, 15 menos 10, 5. As sequências do tipo progressão aritmética podem ter três classificações: crescente, decrescente ou constante. Se a razão for positiva, a PA é crescente. Se a razão é negativa, a PA é decrescente. E se a razão for igual a zero, nós teremos uma PA constante. O termo geral é uma expressão algébrica usada para encontrar um termo qualquer AN de uma progressão aritmética a partir do primeiro termo e da razão. Então, você sabendo quem é o primeiro termo e sabendo quem é a razão, você pode encontrar um termo qualquer AN, fazendo o quê? O primeiro termo mais N menos 1 vezes R. E o que é que significa este N menos 1? Muito simples. Significa mais ou menos que se você estiver buscando o A5, o quinto termo, você vai fazer o primeiro termo mais 4R, 4 vezes a razão. Se você estiver buscando o 20º termo, o A20, você vai fazer o A1 mais 19R. Porque este valor que multiplica a razão é sempre 1 a menos em relação ao númerozinho da ordem do número que você está procurando. Então, se é o 37º número, você vai fazer o A1, que é o primeiro termo, mais 36 vezes R. 1 a menos em relação ao 37. Muito bem, mas por que as coisas são assim? Muito simples. Por exemplo, aqui a gente tem três figuras. Na primeira figura, nós temos um quadrado formado com 4 palitos. Na segunda, dois quadrados. E estes dois quadrados são formados por 7 palitos. 4 mais 1, 2, 3. Então, a gente tem aqui 7 palitos. Então, foram adicionados 3 palitos e a gente formou a segunda figura. Na terceira, nós temos 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10 palitos formando a terceira figura. E temos a pergunta: quantos palitos devem ser usados para formar a 25ª figura? Aqui só são 3. E se eu precisasse fazer 25 figuras como essa? A 25ª teria quantos palitos? Ora, a gente pode perceber aqui, lembra que o nosso cérebro é bom em encontrar padrões que se repetem? Pois muito bem. A gente pode perceber aqui que esse 3, que é a razão, ele se repete. Se repete uma vez a menos em relação ao número da ordem da figura. Então, a segunda figura, a razão se repete uma vez, olha. 4 mais 3. Na terceira figura,
a razão se repete duas vezes, 4 mais 3 mais 3. Na quarta figura, a razão se repete 3 vezes. E na quinta figura, a razão se repete 4 vezes. Quantas vezes a razão vai se repetir na 25ª figura? Lembra? 1 a menos. Então, justamente, você vai ter o A1, que é o 4, mais 24 vezes R. E a razão aí é 3, porque a cada 3 palitos que você coloca nessa sequência, você obtém uma nova figura, ou seja, você obtém um novo termo. Muito bem, então. Então, você fez 24 vezes 3 aqui. Resolve primeiro a multiplicação, não é? Sim, resolvendo aqui 24 vezes 3, 72. 72 mais 4, 76 palitos. É a quantidade de palitos para fazer a 25ª figura. Tranquilo, não é? Sim. E aí a gente lembra que é o AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. N menos 1, olha, 24 é 1 a menos em relação ao 25. Tudo bem, então. Temos mais uma pergunta aí. Qual a soma dos números naturais de 1 a 100? Pessoal, tem uma história interessante envolvendo esta soma de 1 a 100. Conta que o alemão Carl Friedrich Gauss, quando ainda criança, tinha por volta de 8, 9 anos de idade, não sei. Essa história é meio que uma lenda, não é? Diz que o professor de matemática da escola dele colocou os alunos para fazer essa tarefa, somar os números de 1 a 100. E daí a molecada começou: 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, somando de um por um. E Gauss percebeu que, pô, se eu for fazer isso, eu vou passar amanhã aqui trabalhando. Percebeu que ele poderia somar sem ser nesta ordem, né? Na ordem 1 mais 2 mais 3, assim por diante. Ele percebeu que poderia somar o primeiro mais o último. E fazendo isso, 1 mais 100 dá quanto? 101. E, continuando, o segundo mais o penúltimo, 101. O terceiro mais o antepenúltimo, 101. E assim por diante. E aí caiu a ficha. Se ele somar os números assim, das extremidades até o centro, ele vai obter 50 parcelas de 101. E aí é só fazer 50 vezes 101, 5.050. Diz a lenda que Gauss fez isso aí em poucos minutos, entregou a tarefa lá para o professor que ficou puto com ele, não é? O que ele descobriu aqui foi a soma dos termos de um APA, somando o primeiro com o último e multiplicando pela metade do número de termos. Foi o que Gauss fez. Somou o primeiro com o último, 1 mais 100, e multiplicou por 100 dividido por 2, né? Pela metade do número de termos. 1 mais 100 é 101, vezes 50, 5.050. De maneira geral, nós temos aqui que Sn, a soma dos n termos, é igual ao primeiro mais o último, vezes o número de termos dividido por 2. Muito bem. Aí, lembra que a gente já calculou quantos palitos são necessários para fazer a 25ª figura? Sim, a gente já viu e deu quanto? 76. Agora, e se eu quisesse encontrar quantos palitos são necessários para fazer todas as 25 figuras? A primeira figura, que é com 4, depois com 7, 10, 13, 16. E a última figura que a gente descobriu lá na pontinha lá, 76 palitos. É essa fila de baixo aqui, 76 palitos. Só que, no geral, para fazer tudo isso aqui, seriam necessários quantos palitos? E aí a gente pode fazer isso pelo modo Gauss. Sim, usando a fórmula Sn igual ao A1 mais AN vezes N dividido por 2. Ou seja, o primeiro mais o último vezes a metade do número de termos. Então a gente pega 4, que é o primeiro termo aqui, o primeiro quadrado é feito com 4 palitos, mais 76, né, da última fila lá, e multiplica por 25 dividido por 2. Porque se você tem aqui 25 figuras, não é? Então, N aí é igual a 25. No caso aqui, a gente vai multiplicar 80 vezes 25, que dá 2.000. E no final, a gente divide 2.000 por 2, que é 1.000. São 1.000 palitos para fazer toda essa sequência. Agora, temos mais um exemplo aí. Em relação à sequência dos números ímpares. Calcule a soma dos 50 primeiros. Perceba que aí tem um pequeno detalhe. Eu quero calcular os 50 primeiros números ímpares. Eu sei qual é o primeiro. O primeiro número ímpar é o 1, depois tem o 3, 5, 7, 9, assim por diante. Eu sei quem é o primeiro, mas eu não sei quem é o último número ímpar dessa sequência de 50 números, não é?
Então, sabendo que a razão aqui é 2, porque afinal de contas vai aumentando aqui de 2 em 2, eu posso descobrir qual é o 50º número ímpar. O primeiro termo é 1 e R é 2. Então é só fazer 2 vezes 49, 98 mais 1, 99. Então o 50º número ímpar, eu já ia dizer primo de novo. O 50º número ímpar é o 99. Agora sim eu posso usar a fórmula do Gauss e somar esses números de 1 a 99, esses números ímpares. Sim. Então vou lá, o primeiro mais o último, 1 mais 99, vezes 50 dividido por 2, não é? Então vai ser 100 vezes 25. 50 dividido por 2, 25. 100 vezes 25, 2.500. É o resultado da soma dos números de 1 a 99, dos números ímpares. Sim. Belezinha, então. Aqui o que é que nós temos? Nós temos um pequeno resumo, certo? Uma espécie de quadro mental sobre este assunto que nós acabamos de ver, progressão aritmética, o que é a progressão, o cálculo da razão, a classificação, quando é crescente, decrescente e assim por diante, a fórmula da soma dos termos da PA, e nós temos aqui uma espécie de exercício respondido, não é? São exemplos. Muito simples, muito prático, mas temos exercício? Sim. Temos aqui o exercício 3 e temos também o exercício 4. Então é isto. Vamos encerrando por aqui. Nos vemos numa próxima aula. Valeu!